Desejamos uma boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Que Deus, nosso Pai, abençoe e ilumine a todos nós, para que possamos aprender mais um pouco dos ensinamentos de Jesus na noite de hoje. Para nos harmonizar, vou ler a página do livro Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes, para o dia de hoje, 8 de setembro. Procure o que tem valor, vasculhe o que puder, indague, corra e chegue aonde está o que é de proveito, o que lhe dá reais benefícios, as fontes verdadeiras de alegria e paz. Empenhe-se. Tudo depende de sua vontade de querer realizar de fato algo positivo, valioso e construtivo. Pela sua ação, o que de bom existe se põe a seu caminho, vem ao seu encontro. Você é o artífice de sua vida, o artista de sua obra, o pintor de sua tela, o engenheiro de sua construção. Pelo seu querer positivo, a vida lhe dá mais do que você pede. Então, a mensagem de hoje é que a gente procure o que tem valor, que a gente se empenhe naquilo que a gente busca que tem valor, mas nós sempre temos que nos lembrar dos valores terrenos e dos valores espirituais. Os terrenos são passageiros. Quando nós partimos desse plano, fica tudo aqui. Agora, o bem que nós praticamos, os valores espirituais, nós levamos conosco. Então, aqui diz, pelo seu querer positivo, a vida lhe dá mais do que você pede. Então, quando nós temos um objetivo nobre, nós sempre somos amparados. Então, convido a todos para levarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para fazermos a prece da abertura dessa primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Queremos agradecer a Deus Pai o dom da vida, agradecer a Jesus a bênçãos dos seus ensinamentos, a mensagem do amor, de amar ao próximo como Ele nos amou. Agradecer aos Espíritos de luz os ensinamentos da doutrina espírita, que tanto nos auxiliam e esclarecem. E assim, pedimos que tenhamos auxílio esta noite, para que possamos compreender o ensinamento da mensagem de hoje, bem como pela nossa irmã Lia, que seja amparada. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, na mensagem inicial da noite de hoje, ele vai nos falar de valores. Muitas vezes nós confundimos aquilo que tem preço e aquilo que tem valor. E é sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. Então, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, nós vamos falar dos itens 3 e 4 que falam em preces pagas. Parece um tema tão contraditório, falar em prece e ao mesmo tempo em pagamento. Mas falar nisso, em cobrar ou pagar por preces, falar que alguém possa pagar ou cobrar para rezar por nós, é um tema que Jesus alertou os discípulos, e essa mensagem é trazida pelos 3 evangelistas. Essa mensagem que nós vamos ler agora do Evangelho, ela está em Lucas, em Marcos e em Mateus, devido à sua importância.
Então, a passagem do Evangelho que Jesus alerta os seus discípulos sobre isso, diz assim: disse em seguida aos seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram a casa das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então, essa é uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 23, está também em Lucas, capítulo 20, e no capítulo 12 de Marcos. Então, antes de nós começarmos a falar dessa passagem do Evangelho, vamos entender o conceito de prece. Eu acho sempre importante a gente buscar lá no dicionário o que essa palavra, o que ela quer dizer. Então, lá no dicionário da língua portuguesa, diz para nós que prece é uma mensagem oral, escrita ou um pensamento que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo por uma graça recebida. Prece é um sentimento de ligação com o divino, é uma súplica ou um pedido. Essa é a definição de prece lá no dicionário. E a definição de pagamento? O que o dicionário diz para nós? Pagamento é o ato de satisfazer uma dívida ou uma obrigação. Num sentido amplo, envolve a troca de bens ou serviço por um valor. Ou seja, toda pessoa que é assalariada, ela troca o seu tempo, o seu trabalho por um salário, né? Isso é pagar. Se eu vendo, eu recebo. Então, nós podemos entender que o dinheiro é um recurso material criado para organizar as trocas no mundo físico, né? Antes de haver dinheiro, a moeda, o mundo vivia de escambos, ou seja, de trocas. Eu tenho uma coisa, você tem outra, nós trocamos. Só que isso nem sempre era justo. Às vezes um trocava por algo que tinha maior ou menor preço. E então, já lá nos fenícios, nas grandes navegações, a história nos diz que foram cunhadas moedas. E a partir daí, então, passou-se a não mais trocar, mas a se pagar. Eu compro e pago. Então, isso é o dinheiro, é uma troca que a gente faz, é uma organização para o nosso mundo físico, para o nosso mundo material. Já o sentimento, os pensamentos que nós temos ao fazer uma prece, pertencem à dimensão do coração. Então, nós não podemos usar a mesma medida para um pagamento e para uma prece. Porque tudo aquilo que é puro, que é sentimento, amor, carinho, amizade, gratidão, não se compra nem se vende, porque isso são coisas que não cabem em valores monetários. Sempre que nós amamos ou queremos bem a alguém, a gente cuida, apoia, dedica nosso tempo e reza por essas pessoas. Nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, nossos colegas, a gente faz preces por eles, querendo que fiquem bem. Quando nós somos gratos, nós demonstramos com palavras, com atitudes e até muitas vezes com presente simbólico. Mas não é o presente em si que vai pagar por aquele carinho. É o gesto que comunica esse afeto. Muitas vezes a gente quer retribuir carinho, afeto, uma amizade com uma lembrancinha, mas é só algo palpável para dizer: você é meu amigo, gosto muito de você. Não é um presente que paga a amizade. Quando nós sentimos compaixão, nós transformamos isso em caridade, em serviço e atenção. E é justamente por isso
pela maneira com que nós amamos, gostamos, temos gratidão ou compaixão, que Jesus vem alertar para nós, que ele vem alertar sobre os escribas, que eles buscavam, que nós não é para sermos iguais a eles, porque esses escribas buscavam status e reconhecimento público, usando a aparência religiosa para esconder suas verdadeiras intenções. Eles se aproveitavam da fé alheia, explorando especialmente os mais vulneráveis, como as viúvas. Por sua hipocrisia e falsidade, seriam mais severamente condenados. E ainda nesse mesmo capítulo de Mateus, esse capítulo 23, Jesus vai alertar, ainda nessa mesma fala que ele está falando às pessoas, ele fala que os escribas são como os túmulos caiados ou sepulcros caiados. Que ele quer dizer que são pessoas que se mostram justas e belas por fora, mas por dentro elas são hipócritas, maldosas e podres. São falsas e perigosas. Então isso é um alerta para que nós não sejamos isso, não sejamos iguais. Nós não devemos aparentar uma coisa e fazer ou dizer outra. E sobre essas pessoas falsas e vazias, nós encontramos um texto que diz o seguinte: a vida não se engrandece por aquilo que aparentamos ser, mas pelo que realmente somos diante de Deus e da nossa própria consciência. A ilusão das aparências é véu frágil que o tempo desfaz. A verdade do coração, porém, permanece como luz que ninguém apaga. Nosso espírito progride pela autenticidade dos esforços, não pela máscara com que tentamos impressionar os outros. Quando aparentamos ser o que ainda não somos, cedo ou tarde experimentaremos a dor do vazio. As máscaras caem e as mentiras não se sustentam. Mas quando nós cultivamos a sinceridade e não tememos nos mostrarmos como ainda somos, seguimos aprendendo na escola da vida. Deus não exige de nós máscaras, mas sim corações dispostos a se transformarem. Então, esse alerta de Jesus sobre os túmulos caiados, sobre as pessoas falsas, sobre a máscara que usamos, sobre a pretensão de cobrar, de incluir valores monetários dentro de um sentimento, dentro de uma ligação com Deus, ela é perigosa. Jesus nos alerta e muitas vezes a gente tenta enquadrar sentimento dentro do dinheiro. E aí, sobre esse trecho do Evangelho, Kardec faz algumas considerações. A primeira delas, ele diz assim: a prece é um ato de amor, uma elevação sincera da alma a Deus. Não pode ser transformada em um produto ou serviço a ser pago. Aí lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos duas perguntas que vêm colocar exatamente isso que Kardec está dizendo. Na questão 659, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o caráter geral da prece? Eles respondem: a prece é um ato de adoração. Fazer prece a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. E aí o Kardec vai perguntar mais uma coisa para os espíritos: pode-se orar utilmente pelos outros? Eles respondem assim: o espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai os bons espíritos
que se associam ao bem que deseja fazer. Então, quando nós oramos por alguém, o primeiro beneficiado somos nós, independente de valores. E o Kardec coloca no Livro dos Espíritos um comentário sobre essa resposta. Ele diz assim: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for atender a ter ardente e sincera, pode chamar bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios é nada. O que Kardec quer dizer aqui? Que a prece é mais do que palavras. É uma força viva que nasce na alma. A oração sincera se transforma em um canal de auxílio espiritual, que atrai os bons espíritos para junto daquele que ora e a quem dirigimos os nossos pedidos, desde que ele esteja em sintonia. Porém, se não houver sinceridade, ela se esvazia. A força da oração está na intenção pura, no amor que a sustenta. Ou seja, quando eu faço uma prece por alguém, eu estou sendo então beneficiada, eu trago para junto de mim, se ela for sincera, claro, os bons espíritos. E aquela pessoa por quem eu estou fazendo a prece, desde que ela esteja em sintonia, ela também vai receber. Então não adianta, muitas vezes a gente faz uma prece assim, pede a Deus que ajuda, mas aquela pessoa não está nem aí. Ela está vivendo em outra faixa vibratória, ela não está sintonizada. Em algum momento, quando a sintonia dela estiver na faixa vibratória correta ou mais elevada, ela até vai receber essas vibrações, mas nem sempre ela recebe. Então, pagar para que alguém reze por ti não funciona. Nós vamos ver melhor isso aqui adiante. E ainda sobre essa questão de prece sincera, o Chico dizia sempre que a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. O amor e o desejo de ajudar através da prece têm um poder que nós nem imaginamos. Seguindo o texto de Kardec no livro no Evangelho, ele diz assim: Deus não vende suas graças. Elas são gratuitas e alcançam igualmente pobres e ricos. A justiça e a bondade divina não podem ser condicionadas a valores materiais. Dentro do Espiritismo nós entendemos e estudamos que não existe injustiça, que não existem vítimas. Mas aí a gente pode pensar assim, se até a prece ela só pudesse ser recebida por quem paga, aí sim, né? Já pensaram? Pobre, não tem dinheiro para comer, muitas vezes mora mal, e até para receber uma dádiva divina ele tem que pagar. Então, não existe isso. Para pobre e para rico, as bênçãos divinas elas chegam, elas são gratuitas. Todos que estão em conexão com Deus e pedirem através da prece, ricos ou pobres, a justiça, porque a justiça e a bondade divina não dependem de bens materiais. A desigualdade de riqueza é vista como uma oportunidade de aprendizado e prova. Para os pobres é uma prova de paciência e resignação. Para os ricos, de caridade e abnegação, sendo que o objetivo final é o progresso espiritual de todos, através da aplicação da lei de amor e caridade.
Outra pergunta de Kardec. As preces pagas surtem efeito? A prece é um ato de caridade. Cobrar para fazê-las demonstra falta de caridade, de empatia, de amorosidade e de compaixão. A prece é um arroubo do coração. Cobrar para dirigir uma prece a Deus é transformar-se num intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula, que o cumprimento dela depende da soma. Quanto mais eu pago, mais comprida vai ser a prece. Deus não vende os seus benefícios. Então, como nós podemos cobrar por eles? A graça divina é universal e gratuita. Elas não são vendidas nem compradas, porque são expressões de amor e misericórdia incondicionais. Uma outra questão de Kardec no Evangelho, ele diz assim: as preces pagas trazem um risco moral. Quem paga acredita já ter cumprido o seu dever. E quem reza por interesse financeiro perde o fervor e a sinceridade, esvaziando a força da razão. Sobre essa questão de pagar e do risco moral, de achando que se eu paguei para alguém rezar por mim, eu já estou salva, no livro Nosso Lar, tem um capítulo 34, que ele vai falar justamente sobre essa questão de pagar para que alguém reze e achar que eu estou salvo. Eu não vou ler o capítulo todo, mas em resumo ele diz assim, o título do capítulo 34 é Os Recém-Chegados do Umbral. Então André Luiz vai comentar que os samaritanos saem do Nosso Lar para ir até o umbral resgatar aqueles espíritos que estão lá e pediram ajuda. Eles retornam com as pessoas que foram ajudadas lá e eles começam a trazê-las para as câmeras de retificação. André Luiz vê uma senhora que estava num dos últimos carros lá e vai auxiliá-la. E ela vai dizer assim, meu filho, me ajude. E ele pergunta para essa senhora, de onde vens? Ela vai responder assim, venho de grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes do Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei pela proteção dos arcanjos. Porém, os espíritos diabólicos conservavam-me presa. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada, de um momento para o outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração da missa mensal pelo meu descanso. O André Luiz, curioso, queria saber mais dessa história. Aí ele pergunta, a senhora não se perguntou por que ficou tanto tempo no purgatório? Então, ao invés de falar umbral, ela se referia àquele local como purgatório. E ela vai responder, apesar de buscar ser boa religiosa na terra, cometia abusos contra os meus escravos, castigos, mortes e até separação das famílias. Mas acreditava redimir-me por meio das confissões mensais, das doações para a igreja e da comunhão, sentindo-me novamente em dia com Deus e com o mundo. Ou seja, essa senhora, ela era dona de escravos numa fazenda, tanto é que ela desencarna em maio de 1808. Quando ela fica sabendo da promulgação da Lei Áurea, ela morre. Ela vai desencarnar
porque na cabeça dela ela não admitia que aqueles escravos, aquelas pessoas negras que ela tratava como pessoas sem importância, pudessem então estarem livres. Ela relata nesse capítulo que muitos dos seus escravos morrem no tronco pelos castigos, porque ela entendia que eles não eram gente. E aí ela pensava que podia fazer isso tudo com os escravos, aí confessava para o padre, dava doação para a igreja e ela ficava livre disso tudo. Quando ela desencarna, então ela vê que não. O capítulo é muito interessante, aliás, esse livro todo é muito bom. Quem tiver a oportunidade de ler, é uma ótima leitura. Então, a partir desse capítulo, disso tudo que essa senhora relata, a gente pode se perguntar, adianta rezar, pagar por missa, pagar pela prece e não fazer o bem? Todo bem que nós praticamos é algo do coração. A toda prece, toda oração, para ser sincera e eficaz, ela precisa estar acompanhada de ações que demonstrem os ensinamentos que se reza, com amor e com a caridade. Uma fé que se manifesta em palavras vazias, sem a prática no dia a dia, ela é considerada hipocrisia. A verdadeira fé, ela precisa de obras e de amor ao próximo. Por isso que praticar o bem e ter uma conduta reta significa viver com integridade. Ou seja, nós precisamos ser honestos, justos, éticos e coerentes, alinhando os nossos pensamentos, as nossas palavras e ações. Porque uma conduta íntegra, ela promove confiança, respeito, bem-estar pessoal e social. A pessoa íntegra, que age segundo os seus valores, mesmo sem a presença dos outros, constrói relações sólidas e duradouras. Tem uma música que eu já falei aqui em um outro evangelho que diz assim: o que você faz quando ninguém está vendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Então essa música ela fala muito dessa questão da máscara, dessa questão que nós muitas vezes aparentamos, nos portamos de uma maneira social, mas quando nós estamos em nosso lar, com nossos familiares ou até no nosso trabalho, a gente se porta de uma outra maneira. Então nós precisamos ter essa integridade e ser um único ser. Se nós ainda somos imperfeitos, ninguém de nós que vive no orbe terrestre já está evoluído. Estamos a caminho, mas ainda não prontos. Então nós precisamos ter essa integridade. O Emmanuel fala para nós no livro A Luz da Oração que a prece não é a fuga, nem privilégio. Ela não nos exime de provas ou sofrimento, mas é luz e sustento para esse caminho que nós estamos trilhando. Ela funciona como um consolo, é um remédio e o reabastecimento espiritual, nos ajudando a enfrentar dificuldades, fortalecer a paciência e construir a fraternidade. Na dor e na perturbação, é guia e conforto, conduzindo-nos ao retorno seguro aos braços de Deus. A oração verdadeira ela é espontânea, sincera e gratuita. Ela nasce do coração e não pode ser substituída por fórmulas compradas ou delegadas. A oração é um ato de amor, não de comércio. Deus não vende suas bênçãos, ela concede-as a todos igualmente. O valor da prece está na sinceridade, não no dinheiro. Quem ora de coração, fala diretamente com Deus, pois a prece é um veículo de comunicação. A nossa relação com Deus deve ser direta, íntima
e sem intermediários remunerados. Porque como podemos pagar com moedas frias aquilo que nasce quente no peito? O amor não cabe em cifras. A amizade não tem preço marcado. A gratidão não se pesa em balanças. Sentimentos são sementes de luz. Essas sementes brotam sem contrato e crescem sem recibo. O dinheiro compra as flores, mas não o perfume da lembrança. Compra um presente, mas não o afeto que envolve. Compra o remédio, mas não compra a saúde. Compra a missa e a prece, mas não compra as bênçãos. O que é puro sentimento só se paga com gesto, com presença, com silêncio que acolhe e com palavras que erguem. No livro da nossa vida, a única moeda aceita é aquela que brota do coração. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que assim seja. Muito bonita a mensagem da noite de hoje, que a gente reflita sobre o valor da prece. Como é importante nós entrarmos em contato com Deus e conversarmos com Ele. Não tem como imaginar que você pagando alguém, Ele possa fazer isso por você. O sentimento, o contato de um Deus é o sentimento vem do nosso íntimo e não é dos lábios de alguém. E quando nós rezamos, fazemos a nossa oração realmente contactados, a gente sente essa vibração que sai do nosso peito, do nosso sentimento. Então que a gente reflita sobre isso e entenda que cabe a nós orar por nós, pelas pessoas que nós amamos. É o nosso sentimento que nos une a eles, e não as palavras vazias ditas por alguém que está sendo pago. Então convido a todos agora para fazermos a nossa prece de encerramento. Então agradecemos a Deus Pai, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos esses ensinamentos que cada vez nos auxiliam, nos fazem compreender um pouco mais do que Jesus nos trouxe com a permissão do Pai Maior. Pedimos agora que sejamos todos nós aqui abençoados, a todos aqueles em quem nós estamos pensando, que estão no nosso coração, que as bênçãos sejam direcionadas a todos. Pedimos, Senhor, por todos aqueles cujos nomes estão na caixa de entrada, que os espíritos de luz possam direcionar o auxílio, o amparo, a misericórdia a cada um. Pedimos, Senhor, pela paz no planeta Terra, que o ser humano possa ser movido pelo amor e não pelo ódio. Que em cada coração possa chegar um pouco de sentimento, de amor, de respeito, de fraternidade, de empatia, e que possamos nos amar como verdadeiros irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a todos nós aqui presentes, que fluidifique a água, que auxilie os passistas no trabalho da fluidoterapia e que sejamos envolvidos sempre no amor e na luz. Que assim seja. Que assim seja.